programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com José Tomás Nonô, ele que é presidente do Partido Democratas aqui no estado de Alagoas. Agora a gente conversa com o empresário Luiz Otávio Gomes, que é consultor empresarial, diretor da LOG, presidente do Movimento Alagoas Competitiva, ex-presidente da Associação Comercial de Maceió, ex-secretário do Planejamento de Alagoas, ex-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, aqui de Alagoas. Doutor Otávio, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber, inicialmente, qual a sua opinião a respeito do momento econômico que está vivendo o nosso país. Flávio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você e dizer que a gente vive um momento de uma certa preocupação, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Hoje, logo cedo, eu já estava lendo os jornais, principalmente o Valor Econômico, e ele já traz notícias preocupantes, como, por exemplo, o nosso déficit fiscal, ele deve aumentar para 83%, 84% de um PIB. Isso é uma preocupação. A nossa inflação, que tinha como meta, o centro da meta, algo como 3,5%, hoje ela já está praticamente em 10% anualizada, mas não se trabalha mais com possibilidade de 5%, 5,5%, e sim entre 8% e 9%. Isso é absolutamente muito ruim para a economia, principalmente para o mais pobre. Essa é que é a realidade. A nossa taxa Selic, que é a taxa de juros básico da nossa economia, nós estávamos em 2%, já estamos em 5,25%, devemos ir agora para 6,25% e já se trabalha com a possibilidade dela fechar o ano entre 7,5% e 8%. Então, isso tudo é motivo de muita preocupação. Por quê? Porque o ano de 2021 já terminou, do ponto de vista da economia. Mas o último trimestre, se ele é negativo, e ele tende a ser, já reflete no primeiro trimestre do próximo ano de 2022, onde já se fala não mais em um PIB de 2,2%, 2,5%, e sim em um PIB entre 1% e 1,5%. Os mais pessimistas já falam em 0,8%. Então a gente volta a andar para trás e não para frente. Mas eu sou um otimista por natureza e acredito que o Brasil é maior do que qualquer crise, inclusive essa atual. Qual seria a causa dessa situação econômica? Para muita gente, o fato de o Brasil ter vivido um ano e meio, né, de pandemia, alterou muito os planos no que diz respeito à parte de economia aqui no país. Seria isso ou haveria uma outra razão? Olha, evidentemente que com o advento da pandemia, da Covid-19, não só o Brasil, mas todo o mundo, ele passou por esse problema. O ano passado, todas as economias no mundo inteiro, elas tiveram um PIB negativo. Mas os outros países, principalmente os países desenvolvidos, estão se recuperando com uma maior velocidade. O Brasil deve crescer este ano algo como 5%. Antes já se falava em 6%, 6,5%, hoje se fala em torno de 5%, mas mais para 5% do que para 5,5%. Mas a projeção do próximo ano, como eu acabei de falar, ela é muito negativa. Então, o mundo todo teve esse problema e o Brasil também, mas o mundo está se ajustando. E o Brasil, com raras exceções, como a Argentina, aqui muito próxima, e em outros países, o Brasil não está se ajustando como deveria. Acho que há um conteúdo muito político. Nós temos um presidente que, evidentemente, ele faz com que o país tenha sobressaltos. O posicionamento dele, evidentemente, tem complicado muito a área econômica. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que a questão política tem feito o dólar
subir, a Bolsa cair e a inflação aumentar. O próprio ministro Paulo Guedes da Economia já culpa a parte política com relação a isso. Por outro lado, as reformas que são tão necessárias, por conta desta confusão política que acontece no nosso país, elas não acontecem. E quando elas acontecem de uma maneira completamente diferente. Vamos falar sobre a reforma administrativa, que ela desvirtuou-se completamente, onde, mais uma vez, os funcionários públicos, eles passam a ter uma condição diferente do funcionário privado. E as categorias do funcionário público, elas são muito ciosas dos seus direitos, os direitos adquiridos, e elas não permitem absolutamente que, para se ajustar ao país, eles possam ceder em alguma coisa. Então, tudo isso faz com que o mercado financeiro, a Faria Lima, como nós chamamos, ela oscile, e oscile negativamente, porque isso é um conjunto. Então, o mundo está se recuperando, o mundo está muito melhor do que alguns países, principalmente da América Latina. E Brasil e Argentina, hoje, são países que preocupam a toda a comunidade financeira mundial. Então, Luiz, como explicar que, em plena pandemia, com esses problemas todos na área econômica aos quais o senhor está se referindo aí, segmentos como o agronegócio e a construção civil estejam bem? Olha, graças a Deus e graças a esses dois setores produtivos do nosso país. No caso do agronegócio, é porque o Brasil trabalha fortemente com a parte de alimentos. O Brasil transformou-se num celeiro alimentar para o mundo. Você veja que hoje o nosso maior comprador é a China. A China ela tem uma dependência muito grande do agronegócio brasileiro, principalmente na parte alimentar. Então, hoje nós temos fronteiras agrícolas, não só no Mato Grosso, mas no Mato Grosso do Sul, mas também em Goiás, que se transformou também no celeiro do agronegócio, o Paraná, o próprio estado de São Paulo, e assim por diante. Então, esse é um ponto altamente positivo, a questão do agronegócio brasileiro, principalmente o agronegócio voltado para a parte alimentar. Uma boa parte do mundo depende do alimento brasileiro. Então, isso alavanca o PIB brasileiro e alavanca, evidentemente, a economia brasileira. Com relação à construção civil, o que é que está acontecendo? É que com a pandemia, evidentemente, as pessoas descobriram que precisavam ter uma vida mais caseira, precisavam ficar mais em casa, passaram a conviver e descobriram que o ambiente que viviam, que era simplesmente saindo às 7h30 da manhã, às 8 horas da manhã e chegando às 7, 8 horas da noite, precisava ser melhorado. Então, eles começaram a fazer reformas nos seus apartamentos, reformas nas suas casas. E mais do que isso, passaram a pensar em imóveis maiores e pensaram a morar principalmente em residências, em casas. Então, com isso, está existindo um boom da construção civil. Eu li recentemente, no final de semana, que de cada empregos gerados no país atualmente, 2 são na construção civil. E mais ainda, um especialista da área disse que para cada metro quadrado de construção é criado um novo emprego no Brasil. Então, esses são 2 setores que, nesse momento, eles estão alavancando a economia brasileira e são responsáveis pelo crescimento do PIB no Brasil. Outro setor também que tem ajudado muito é o setor de serviços, que também, juntamente com o comércio, porque eles se confundem, também tem alavancado o nosso PIB. Já a indústria, ela tem deixado a desejar e, inclusive, ela não tem acompanhado o crescimento. Os últimos crescimento dela tem sido negativo e não positivo. Mas hoje o Brasil depende do agronegócio, principalmente da construção civil e da área de serviços. E como se situa o estado de Alagoas nesse cenário? Olha, o estado de Alagoas é um oásis.
nesse cenário. Por que eu digo que é um oásis? Porque o estado de Alagoas, nesses últimos 7 anos, nós temos que reconhecer, ele fez um grande ajuste fiscal. Um grande ajuste fiscal, essa é que é a realidade. E, no início deste ano, o governo do estado de Alagoas anunciava que tinha 5 bilhões de reais no caixa do estado. Isso é um número absolutamente surpreendente. Agora, é claro que, além da competência da área fazendária, também se precisa ter sorte. A pandemia, ela foi muito ruim do ponto de vista sanitário para Alagoas e para os alagoanos, mas ela foi muito positiva para o Tesouro Estadual, não só de Alagoas, mas dos estados brasileiros de um modo geral. Primeiro, porque se deixou de pagar a dívida. Alagoas pagava por ano algo como 60 milhões de reais por mês, o que representava 720 milhões de reais por ano. Então, essa dívida deixou de ser paga. Então, isso fortaleceu o Tesouro Estadual, o caixa do Estado. Número 2, além de não precisar pagar essa dívida, o governo federal colocou muitos recursos nos estados brasileiros. E em Alagoas não foi diferente. Então, Alagoas recebeu, tá certo, um volume substancial de recursos. Essa é que é a realidade. Além do mais, aconteceu algo maravilhoso, que ninguém contava com isso, nem o BNDES. O BNDES, quando fez toda a formulação da parceria público-privada do saneamento de Alagoas, o BNDES foi quem fez toda a modelagem. No primeiro momento, ele disse que a outorga seria de 15 milhões e 900 mil reais. Então, essa era a outorga que o Tesouro Estadual ia receber do comprador. E essa outorga não foi 15 milhões e 900 mil reais, como os técnicos do BNDES modelaram. Eu fico imaginando se essa modelagem tivesse sido feita por uma empresa alagoana. Ela tinha sido crucificada. Mas como foi o BNDES, ninguém disse que houve um erro brutal do BNDES com relação a essa modelagem. E ao invés de 15 milhões e 900, o Tesouro Estadual recebeu 2 bilhões e 9 milhões de reais. Então, você junta esses 2 bilhões e 9 milhões de reais. Você junta o que deixou de se pagar, algo como 700 milhões. Os recursos recebidos foram na ordem de 1 bilhão de reais. E o trabalho meritório que foi feito pelo setor fazendário de Alagoas. Isso tudo resultou em 5 bilhões de reais no caixa, que transformou Alagoas num canteiro de obras. As estradas estão todas sendo duplicadas, os principais eixos rodoviários. Está se investindo algo como 700 milhões de reais em creche, que vai ser muito importante para as crianças alagoanas. Está se construindo uma série de hospitais, algo como 4 ou 5 novos hospitais foram construídos em Alagoas. Diversas UPAs estão sendo construídas em Alagoas. Hoje cedo eu lia que 3 UPAs estão sendo inauguradas até o final do ano aqui na cidade de Maceió. Então, eu quero lhe dizer que a pandemia foi ruim do ponto de vista sanitário, as pessoas que adoeceram, as mortes que aconteceram, mas Alagoas saiu muito bem do ponto de vista do Tesouro Estadual. Ok, nosso muito obrigado ao consultor empresarial Luiz Otávio Gomes pela sua presença nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e voltamos já conversando com José Tomás Nonô, presidente do DEM em Alagoas. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.